Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma temporada desse episódio especial Mercado e Marketing, junto com Influência com Sotaque em Voga. Eu estou com uma mulher que tem uma energia incrível, ela já chegou assim, trazendo energia muito boa pra gente. Dani Valadão é Country Head da Pandora no Brasil, que é a maior fabricante de joias no mundo. Caraca, que título forte, hein? Ser a maior fabricante de joias do mundo é muito importante e impactante. Tudo que a Pandora faz, a gente fica olhando ali, porque além de tudo, é um super case de marketing e tem um olhar muito estratégico, né, Dani? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui. E é bem impactante, porque é muito legal, porque quando a gente fala de maior produtor, maior vendedor de joia no mundo, a gente está falando muito de acessibilidade, que é o lugar onde a Pandora nasceu. Então a Pandora, ela é uma joalheria, ela oferece um produto de luxo, mas um produto que até a chegada dela era um produto nichado, que estava na mão de um percentual muito pequeno da população. Que era distante, né? Exatamente. Ele é distante tanto quando a gente fala de posicionamento, estratégia, de marca, quanto quando a gente fala de preço. Então a Pandora, ela veio para poder Democratizar mesmo. exatamente deixar a joia um produto mais acessível. E ela conseguiu fazer isso não só onde ela nasceu, que foi na Dinamarca e Copenhague. A Pandora é uma marca Dinamarquesa. mas para o mundo inteiro. Então hoje a gente carrega com muito orgulho esse título de maior joalheria do mundo. E até te perguntar um pouco sobre isso, assim, qual que é o segredo de ser a maior joalheria do mundo, na tua opinião, de ter crescido tanto? Seria essa democratização da marca, de chegar em todo mundo e ser uma marca global, né? Eu acho que cada país, quando a gente fala de country head, assim, quando a gente vai pro país, ele tem uma essência muito forte, ele tem uma cultura muito forte. Como é que vocês conseguem ter uma marca global, mas ao mesmo tempo tão brasileira? Eu acho que é exatamente você se manter muito fiel à sua essência. Então, número 1, a Pandora é uma joalheria que democratiza a joia e leva a acessibilidade da joia a muito mais pessoas do que uma joalheria normal. Então, você se manter muito fiel a esse que é o seu primeiro valor, a sua primeira razão de existir. O segundo, Que é o seu DNA, né? DNA. O segundo também está muito ligado com isso. Então, hoje, a gente é uma casa de joias completa, a gente oferece uma vasta quantidade de joalheria. Então, quando a gente fala de modelos, de categorias, de coleções, de formatos, de metais, a gente consegue ter uma dinâmica bem ampla, mas, ao mesmo tempo, a gente se mantém muito fiel à nossa categoria principal, que é a categoria Moments, que é onde estão os braceletes e o charme. Eu ia falar disso. Nasceu a Pandora. Nasceu dos braceletes. Nasceu dos braceletes e nasceu dos charmes para poder ajudar os nossos clientes a contarem as suas histórias através desses braceletes e charmes. Então, por mais que a gente tenha hoje toda a linha, tem colar, tem corrente, tem pingente, tem anel, tem brinco, tem tudo, tem outras linhas, a gente se mantém muito firme aquilo que fez a Pandora ser o que são os braceletes e o que é muito legal de ver é que a gente tá falando de um monoproduto, né, que o bracelete charme, ele é um produto ali único que as pessoas não vão comprar, elas vão comprando os charminhos, né, os pingentes, né, que a gente coloca no bracelete e elas vão mudando, mas o que eu percebo muito é que é quase como uma peça de entrada, assim, você compra o bracelete e depois você se conquista pela marca como um todo, e vocês conseguiram construir uma comunidade de love brands mesmo, assim, de pessoas que são apaixonadas, são fãs da marca, viraram realmente fãs, assim, e hoje é o maior desafio, e eu acho que é o maior desejo de qualquer marca, que é ter fãs, né? E a Pandora tem. E como que vocês conseguiram construir essa relação de fãs no Brasil? Eu acho que é exatamente dentro desse ponto de você se manter fiel. Então, e tá sempre com novidades. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente é que você consegue contar a sua história através dos nossos produtos. E isso tá sempre atual, porque a sua história ela vai se reinventando. Então, a gente vai crescendo e fazendo parte da nossa cliente. Amadurecendo com ela. Exatamente. Então, ela ganha o charme quando ela vai fazer 15 anos, que celebra esse momento, mas ela tem outras conquistas na vida dela. Então, cada conquista que ela vai fazendo, ela vai contando outras histórias. Então, a gente tem clientes que tem 3, 4, 5, 6 braceletes, porque ela foi adquirindo em momentos marcantes da vida dela. E aí, acho que tem outros 2 pontos que são super importantes também. Um é que ela consegue
utilizar os nossos produtos de formas diferentes. Então, não só ela consegue contar a história dela através dos charmes, mas ela consegue movimentar os produtos para o estilo dela. Então, um charme da Pandora, ele pode ser usado no bracelete, mas ele pode ser usado num brinco, ele pode ser usado num pingente. A versatilidade. Exatamente. A corrente, ela pode ser usada como corrente, mas ela pode ser usada como pulseira. Então, você coloca o seu estilo, você implementa ali o seu estilo no... Na personalidade do produto, né? Você tem. E a gente tem, além da linha Moments, que é essa linha que eu falei dos braceletes e charmes, a gente tem outras linhas de produto. Então, a gente consegue também trazer uma joalheria mais tradicional ou uma joalheria mais moderna nas outras linhas de produto, que você também vai amadurecendo na vida dessa cliente. Então, ela lá com 15 anos, a gente tem muita cliente que inicia na Pandora com 15 anos, mas a gente consegue fazendo... E acompanhando, né? Aí vai ser a aliança do casamento, vai ser o solitário do noivado, porque é uma marca que acompanha a mulher desde da sua adolescência ali até mais ou menos enfim, até pra sempre, né? Até onde dá. Eu vi que recentemente vocês lançaram os diamantes, né, aqui no Brasil, que foi um sucesso. Engraçado, eu tava falando recentemente com uma amiga minha, alguns meses atrás, sobre como nos Estados Unidos o diamante de laboratório, ele é muito mais conhecido, né, e tem uma cultura muito mais marcante de você consumir. No Brasil, a gente fala muito pouco, eu acho que vocês vieram com esse diálogo como quase pioneiros, assim, nesse assunto, né, e as pessoas nem imaginam a importância que tem você ter um diamante produzido no laboratório. Primeiro porque ele realmente tem o mesmo efeito de um diamante, ele é igual a um diamante, mas ele não polui o meio ambiente, né? Ele não tem esse trabalho, ele tem um olhar de sustentabilidade muito marcante. E a gente vê cada vez mais esses garimpos e a quantidade de joias ilegais e destruição da natureza em todos esses garimpos que acontecem, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, Dani. É super importante, eu acho que faz parte também do DNA da marca, então a gente estava falando um pouco de como a marca ela consegue se reinventar sempre, né? E acho que a entrada de diamantes dentro das linhas de produtos da Pandora, ela faz parte disso, de você se reinventar, mas ao mesmo tempo que você se mantém muito fiel ao seu DNA. Então, além da gente ter muito forte o DNA de fazer parte da vida da nossa cliente, de ajudá-la a contar a sua história, a gente também tem muito forte a questão da sustentabilidade dentro da Pandora. Então, hoje a gente tem as nossas fábricas, todos os produtos Pandora, eles são produzidos na Tailândia, através de fábricas que são certificadas, que têm 100% de utilização de água e luz natural. Todo o metal utilizado nas joias da Pandora, desde janeiro desse ano, seja o ouro, seja a prata, são reciclados. Então, a gente não tem nenhuma extração de metal da natureza. Caraca, sério? 100%. Tudo que sai hoje, desde janeiro de 2024, de novos produtos das fábricas da Pandora, são metais reciclados. Então, isso está muito forte no... Muito legal isso. Muito legal saber. E aí você traz a linha de diamantes, que é uma linha 100% sustentável. Então, já conta um pouquinho disso. Mas que, ao mesmo tempo, mantém o DNA. Por quê? Porque a gente, de novo, está dando abertura para clientes utilizarem um produto que até ontem pertencia às... Era inviável. Era inviável. Então, a gente, com os diamantes de laboratório... Ele é mais barato? Ele é bem mais barato. Ele tem uma acessibilidade muito maior do que um diamante de mina extraído da natureza. Então, quando a gente fala de diamante de laboratório, a gente está falando de um diamante que tem as características físicas e químicas exatas de um diamante. Então eu vi exatamente isso. Não tem como distinguir, você pode utilizar uma maquininha que identifica se o diamante é falso ou verdadeiro, e essa maquininha ela não consegue identificar se é um diamante de mina ou um diamante de laboratório, porque as características são idênticas. Me falaram exatamente isso. E tem as mesmas certificações. Então, o mesmo certificado que você Dia, por exemplo, diamante de mina, você recebe para um diamante de laboratório. Então, você tem uma pedra idêntica, que ela é idêntica não só a olho nu, mas quando a gente está falando de características... porque é quando a gente está falando de investimento. Mas a gente tem uma pedra que ela não teve nenhum impacto no meio ambiente, nenhum impacto social. Então, é muito importante, eu acho que a Pandora ela tem esse papel como a maior joalheria do mundo, de ajudar a educar
os nossos consumidores, para mostrar que ele não está utilizando, ele não está usando ou carregando uma peça que tem menos valor, muito pelo contrário. Ele está carregando uma peça que tem muito mais valor, porque ele sabe que aquela peça não teve nenhum impacto no meio ambiente. E falando ainda de Pandora especificamente, quando a gente fala das nossas joias. Isso é uma coisa, Dani, é muito pouco falado sobre diamante de laboratório, né? É novo, né? É novo, né? É isso que eu ia te falar, é novo. É novo. No mundo. No mundo é novo, não só no Brasil. Quando a gente fala fora do Brasil, já tem alguns países que estão com a tecnologia há algum tempinho, um pouco mais do que a gente, mas ainda é uma coisa, uma novidade. Porque eu vou te falar a real, assim, se eu não tivesse conversado com essa minha amiga e ela é americana, ela tivesse me falado de tudo isso, do diamante de laboratório e tal, talvez eu acho que a primeira vez que eu teria ouvido teria sido no evento de vocês. Assim, realmente, assim, não tinha sido impactado com isso. Eu acho que vocês devem ter um trabalho agora muito forte de mudar a cultura e a cabeça das pessoas da importância desse diamante. Porque a minha amiga me falou exatamente o que você falou, porque ela entende muito. Mas, assim, é algo muito novo. É muito novo. E eu acho que a gente tem mesmo esse papel de educar, de contar essa história, de replicar essa história. Porque hoje, aqui no Brasil, a gente até tem algumas joalherias pequenas que tem um diamante de laboratório. Nós somos os maiores. Mas é o futuro do mercado de joalheria. Então, a gente está chegando para contar isso para as pessoas e para deixar isso muito mais comum, que faça parte do dia a dia, porque eu realmente acredito que é para onde a gente está caminhando. Eu não tenho dúvida. Fala de mercado de joias. De luxo, né? De pedras preciosas. Não tenho dúvidas. Até porque cada vez mais as empresas elas precisam ter os seus selos de ESG, os seus selos de empresa B Corp. Então, você precisa entender a importância dessa sustentabilidade, né? A importância do garimpo, a importância que você escolher um produto certificado, né? Que tem realmente um compromisso com o meio ambiente, é completamente diferente. E eu fiquei impactado quando eu vi que vocês já estavam trazendo para o Brasil. Já está em todas as lojas do mundo ou escolheram alguns países para esse processo? Alguns países. Começou com um projeto piloto nos Estados Unidos e na Inglaterra. Um ano e pouquinho depois, abriu para outros países. Então, hoje, além dos Estados Unidos e Inglaterra, tem no México, na Austrália e aqui no Brasil. Olha isso. Que honra, né? E falando de Brasil e falando de influência com sotaque, que é o nome do nosso podcast, eu queria falar um pouco sobre o sotaque, assim, sobre esse país continental, esse país gigantesco, multicultural, e como que uma marca global já nacionaliza. Aí depois que ela nacionaliza, ela tem que regionalizar, porque a gente está falando de 200 lojas. Você percebe quando você viaja pelo Brasil as diferenças de comportamentos de consumo em cada local? E como que uma marca global consegue falar com sotaque, assim? Deve ser desafiador, né? É bastante desafiador, mas a gente consegue se adaptar em vários pontos para poder ter essa cultura mais local. Então, a gente estava até falando de como se mantém relevante, acho que um ponto super legal, a gente desenvolveu uma linha de charmes que é especial do Brasil. Que massa! Então, isso já traz muito da brasilidade. Então, a gente tem um charme com a bandeira do Brasil, a gente tem um charme com a bandeira de São Paulo, e a gente consegue levar símbolos que são importantes para a gente para cada uma das regiões. Então, tem alguns charmes que são nacionais. Então, a bandeira do Brasil, por exemplo, é nacional. A gente tem a caipirinha. Que massa! Que legal saber disso. Muito legal. E você pode colecionar os charmes do Brasil. Legal. Então, isso é muito legal. E a gente faz isso em outras regiões aqui da América Latina também. Então, você vai para o Chile, você tem os charmes que são típicos do Chile. Você vai para o México, a mesma coisa. Então, isso você já consegue levar a marca global para dentro do país. E a gente ainda consegue regionalizar, porque a gente tem alguns charmes que são específicos locais. E quando a gente vai para uma nova região, a gente está sempre olhando para frente. Então, a gente já tinha no nosso plano de expansão que a gente abria em Manaus. Era uma praça nova. A gente fez um charme especial do Boto Cor-de-Rosa. Putz, que massa. A gente já abriu em Salvador. Então, a gente tem o charme do Elevador Lacerda. Então, a gente consegue levar um pedacinho da cidade para aquele novo local através do que é o nosso produto mais ícone, que são os charmes. E aí tem as adaptações que a gente precisa fazer no mix de produto no geral. Então, quando a gente fala de região norte e nordeste, por exemplo, a gente vê uma aderência muito maior ao metal dourado, ao ouro. É verdade.
É verdade. Eu já ouvi, tem pesquisa sobre isso, inclusive. Né? O público do Norte e Nordeste, ele gosta muito mais do ouro amarelo. Do ouro amarelo, ele se identifica muito mais do que com o ouro branco ou a prata. É Então a verdade. gente adapta o mix de produto para que a gente tenha uma maior participação no estoque de ouro amarelo do que a gente tem aqui numa loja, numa região do Sudeste ou do Sul, por exemplo, onde a gente tem uma abertura muito grande para prata ou para o ouro. E até peças mais minimalistas. Você vê no Norte e Nordeste, as peças elas são um pouco mais maxi. Né? O ouro são peças mais maxi. Já vai pro Sudeste, pro Sul, já usa mais o prata, o ouro branco. O minimalismo também é muito presente, muito recorrente, né? Dentro dessa esfera. Eu ia te perguntar sobre influenciadores também. Eu sei que vocês têm a Anitta como uma das embaixadoras da marca, que, pô, dispensa comentários. Maravilhosa, né? E é uma personagem global, mas vocês conseguem montar squads e times Brasil de embaixadores. E qual o critério para escolher um embaixador? Assim? O que é que ele precisa ter para ser um embaixador da Pandora? Boa. Ótima pergunta. Então a gente tem a Anitta, maravilhosa, nossa embaixadora, linda, a gente ama muitos corações para ela. E quando a gente fala de um embaixador que está representando a marca em nível nacional, a gente está olhando muito para um pilar que a gente suporta como marca, que é a música. Então, quando a gente vai olhar para a geração Z, a gente vê que eles têm alguns interesses. E dentre os interesses mais fortes está a música. Então, a gente já há alguns anos na Pandora, a gente vem fundamentando como um grande pilar de estratégia de marca essa união entre Pandora e música. Então, a gente, quando vai escolher um embaixador aqui para o Brasil, já há algum tempo, e na América Latina no geral, porque é uma estratégia global. Na América Latina, Latam. São pessoas que estão relacionadas com a música. Então, a gente já teve a Ludmilla, já teve a Luísa Sonza, a gente está com o Alok também agora, em paralelo com a Anitta. Então, acho que o primeiro ponto é você ter, esse embaixador ter essa conexão muito grande com a música. Um segundo ponto para a gente que é importante hoje é ter o conhecimento que sai do Brasil. Porque ele é uma pessoa que está representando uma marca global. Mas ele também precisa responder pela marca globalmente. Então, quando a gente fala de Alok, quando a gente fala de Anitta, que são os nossos dois embaixadores oficiais hoje relacionados com música, ambos têm essa presença internacional, seja aqui na América Latina ou mesmo fora do Brasil. Então, esses pontos são relevantes para a gente na escolha de um embaixador master, um embaixador mais importante. Um big name. Quando a gente fala do nosso squad de influencers, aí a gente vai entrar muito mais na questão de regionalização, qual é o papel de relevância do influenciador naquela região onde a gente quer atacar. Então, vou voltar no exemplo do Nordeste. A gente vai abrir uma operação nova em Maceió, por exemplo. Quem que ali em Maceió é um nome que é relevante, que é importante? Legal ouvir uma marca global acreditar nisso. Porque muita marca demorou para poder entender que precisava regionalizar para falar, né? E tem que ter uma aderência do influenciador como um produto, né? Então, isso também pra gente é importante. Você perceber que o influenciador, ele curte a Pandora, ele usa a Pandora. Então, pra mim, não tem nada mais gratificante do que eu vou num evento, encontro um influenciador que é nosso, não tá no evento da Pandora, mas a pessoa tá usando, né? Olha, eu tô Pandora. É muito legal. A pessoa tá fazendo um post, um conteúdo normal ali do seu timeline, que não tem nada. E vai no orgânico. Você vê a pessoa usando o colar, o brinco, o bracelete, o charme que ganhou. Então, também é importante pra gente, sabe? Ter esses nomes que você... que se identificam. Né, que eles já gostam, eles já são um love brand assim, da marca que você nem precisa, que você já escolhe, talvez seja um pré-requisito. Cara, você usa Pandora na real, né? E aí depois você gosta, né? É um relacionamento, óbvio que é uma transação, existe uma transação de business, business, mas no final do dia, quando você fala de marca e influência... tem que ter identificação. Uma conexão.
E até para você não ter que ter aquele briefing tão fechado. Sim, Porque afinal você está contratando um influencer pelo que ele é. sim, concordo. Então, quanto mais aderência esse influencer tem com a marca, mais fácil e mais fluido depois fica o conteúdo na hora que ele for falar da gente. Muito legal. Falou de uma coisa que me chamou a atenção, o Alok ser embaixador da marca, né? A Pandora, a gente, assim, de uma forma muito rápida, a gente já associa a mulher, né? É uma marca feminina. Apesar de que hoje em dia não existe mais produtos masculinos e femininos. Cada um usa o que se identifica, né? Como que vocês fizeram essa transição, assim, de começar a envolver produtos mais sem gênero e entender que todo mundo pode usar o produto e que o público masculino também é bem-vindo? Existe produto só para os homens, coleções masculinas? E de que forma vocês encaixaram isso? Faz tempo ou isso é algo mais novo, assim, mais recente? Já faz um tempo. Aqui na América Latina a gente já tem o Sebastião Yatra como embaixador da marca no México já há alguns anos. E a gente consegue enxergar cada vez mais o homem utilizando esse produto também para ele. Então a gente não tem uma linha específica masculina, mas a gente tem os braceletes num tamanho onde o homem pode usar. A gente tem um anel num tamanho que um homem pode usar. Então é muito mais do homem constituir o seu estilo com uma linha de produto já existente do que a gente criar alguns produtos específicos. É claro que existem alguns braceletes que você acaba tendo um pouco mais de direcionamento para o público. Sim. Tem um de couro preto, por exemplo, que é sucesso absoluto entre os homens. Mas é muito mais aplicar um estilo ao produto do que o contrário. E eu acho que o Alok ele faz isso muito bem. Então, quando a gente foi gravar com ele as primeiras fotos, os primeiros shootings, a gente levou diversos produtos para ele e ele foi pegando e foi escolhendo e foi montando o estilo dele. Então, ele pegou corrente, pegou bracelete. E não era um produto, nossa, isso aqui é a linha masculina da Pandora? Não. Uhum. Era só o tamanho maior que cabia no braço, no pulso do Alok. E ficou super legal. Que legal isso, porque você faz de uma forma natural, né? Você não precisa pensar naquilo, você pode entender que o produto ele cabe em vários estilos, né? E uma coisa que eu percebo cada vez mais são as joalherias do mundo todo, principalmente vocês, criando tendências. Né? Assim, antes a joalheria ela tinha muito um olhar de criar produtos mais tradicionais. Claro que você já vem com os braceletes, já é uma tendência criada, mas eu digo, como que você consegue estimular o consumo das joias com mais recorrência? Porque antes as joias elas eram muito em momentos muito especiais, né? As bijus faziam muito mais esse caminho de tendência. Hoje as joias estão fazendo isso. E a Pandora, principalmente pela acessibilidade que ela traz. Mas como que você consegue surfar na onda dessas tendências e trazer esse desejo de marca constante para o público? Dois pontos. Um, realmente acompanhar o que tem de tendência quando a gente fala de joalheria. Então, a gente vê uma tendência global para um design de joias também orgânico. Uma joia mais fluida, uma joia mais leve, mais fina, e muito pérola. A gente está vendo a pérola retornar. Então a gente lançou agora, tem 15 dias, uma linha nova que chama linha Essence, que traz exatamente uma joalheria orgânica, trabalhando muito ouro amarelo, que é também uma tendência quando a gente fala de joalheria, o aumento da utilização do ouro amarelo com a pérola. Então, quando a gente fala de uma macro tendência, é a gente trazer isso dentro de novas linhas ou novos produtos em linhas existentes. Mas fora isso, eu acho que isso é muito particular da Pandora, é a gente olhar para o que a gente já tem de produto e pensar novos usos para aquele produto. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tinha um colar já há muito tempo na nossa linha, que é um colar maleável, como um bracelete, mas ele é um colar. E aí, em um determinado momento, alguém falou: e se a gente encher esse colar de charmes? Entendi, vocês estão como se vocês fizessem uma releitura dos produtos da casa e mostrando que você pode ser versátil com outros formatos. E aí você entra numa pira, porque você começa a olhar aqueles produtos dentro da loja, você fala: como eu posso usar isso? Que massa! Mas e se eu pegar essa pulseira e emendar com essa? Então, outro dia eu fiz um colar maravilhoso, eu emendei 30 braceletes maleáveis e eu fiz um colar que ficou tipo de parar o trânsito. Ou você faz uma tiara com um colar e pendura um monte de charmezinho. É a criatividade mesmo, né? Então, é a criatividade de você usar o produto que já tem. Então, eu acho que a gente faz isso dessas duas maneiras. Uma, novos produtos ou novas coleções, olhando para uma tendência global dentro do mercado de joalheria. E outro, olhando para o que a gente já tem dentro de casa.
qual novo uso eu posso dar para esse produto. Puxa, muito legal. E eu queria entender um pouco, falando de mercado de luxo, de joalheria, como que você avalia o futuro do marketing dentro do mercado de luxo? A curto prazo, assim, cara, Vini, eu acho que uma tendência para o marketing a curto prazo nesse mercado de luxo é essa. Eu acho que o mercado vem mudando muito nos últimos anos, né? Eu acho que a gente, depois de pandemia, teve aí uma volta muito grande. Acho que a gente tem um crescimento bastante expressivo dos influencers em mídias sociais. Então, mais do que nunca, a gente olha muito como esses influencers podem suportar a marca. E aí eu acho que vem muito disso que a gente falou, de criar esse relacionamento, de você trazer para perto de você influências que convergem com a sua marca, com a sua estratégia. Super. Que tem conexão, né? Falar que tem conexão. E ao mesmo tempo, não é uma coisa nova, mas eu acho que a gente precisa continuar aprimorando, que é o relacionamento da marca com o cliente, com o consumidor final, quando a gente fala especialmente de marketing de luxo. É uma coisa que sempre existiu, não é a reinvenção, não é tô inventando um foguete para ir para a NASA, mas é aquele feijão com arroz que ele precisa ser bem feito. Você precisa se relacionar bem com o seu cliente final. Isso passa pela experiência que ele vai ter dentro de loja, então a gente volta a falar muito de experiência dentro do ponto de venda. E a gente fala muito de como você está se relacionando ali fora do ponto de venda. Então, seja falando de CRM ou de clienteling, como você vai trazer esse cliente muito mais próximo de você. Que é aquela história, é usar os dados a favor de você, é usar o ponto de venda. Eu estava na NRF e foi muito sobre isso. É como fazer o básico bem feito de fato acontecer. Às vezes a gente quer inventar a roda o tempo todo, mas assim, será que você está usando os dados do jeito correto? Será que você está fazendo da sua loja de fato uma experiência? Será que o atendimento ao seu consumidor realmente está sendo funcional e funcionando de um jeito que funciona e causa desejo? Né? É muito trazer o básico para isso e fazer com que isso gire, né, de uma forma real. E especialmente quando você fala de mercado de luxo. Então, muitas pessoas falam, ai, nossa, porque eu não tenho Ship from Store, porque eu preciso fazer projetos omnicanal. Cara, você precisa mesmo, mas antes de você fazer isso, vamos olhar aqui para dentro de casa. Você está se relacionando minimamente bem com o seu cliente? Você está usando as informações dele para você trazer ele em novas datas, em datas comemorativas? Você está oferecendo para ele um produto complementar para aquilo que ele já comprou? Você está fazendo parte da vida dele? Então, quando a gente fala de mercado de luxo, por exemplo, você precisa fazer parte das datas comemorativas Super. da vida dessa pessoa. Você está fazendo isso? Se você não tá, segura o seu projeto ali de omnicanal, segura o seu Ship from Store. E vamos voltar 2 casinhas para fazer o básico bem feito, né? Será que você está fazendo pelo menos um cadastro do dia de casamento do seu cliente, que é um detalhe que você vai lembrar que vai fazer 1 ano de casado e que você pode... Sabe assim, são coisas muito pequenas, né? Que a gente traz, assim, que faz acontecer e as pessoas olham muito para frente e esquecem desse básico que tem que ser feito, né? Então, agora na venda de diamantes, a gente tem um projeto super especial de clienteling para os nossos clientes de diamante, porque ele comprou um diamante, nosso cliente. Então, eu preciso manter um contato com ele. Ele está conseguindo fazer a manutenção da limpeza da peça. Se ele precisa trazer para a minha loja para eu limpar, depois de quanto tempo ele vai trazer para eu limpar? Eu não posso deixar essa pedra ela ficar mais escura. E eu tenho a limpeza do metal e da pedra dentro de... E, cara, não é um gancho para trazer o cliente para dentro da loja de novo, né? Então são várias iscas, né, que você traz e você oferece experiência e serviço. Como foi? Você pediu em casamento, como foi? Ela gostou, agora ela também... Agora, para quem tem 200 lojas, vezes, sei lá, por loja deve ter uns 6 colaboradores vendedores, a gente tá falando de 800 pessoas. Quase 800 pessoas. Meu Deus. E aí? Tem um canal que conversa com todas essas pessoas, de formação de cultura. Como que você consegue manter um time alinhado com esse propósito o tempo todo? Deve ser o maior desafio de todos. A gente tá falando que cuidar de pessoas é o maior desafio de todos, né? Com certeza, o maior desafio é a gente manter toda essa linha de frente alinhada com a estratégia, treinada para poder atender o cliente. Então, hoje, quando a gente fala de estratégia de clienteling, por exemplo, a gente tem uma estratégia que ela é global e bastante focada em América Latina. Então, a gente tem um time de clienteling que desenvolve todos os materiais, e isso é enviado diretamente para os nossos gerentes em operação de loja, e eles são os responsáveis por acompanhar que isso está acontecendo no dia a dia.
E aí a gente está sempre se reinventando e atualizando as maneiras de treinar esse time de vendas. Então, quando a gente falava do varejo passado, você tinha muito um treinamento no físico no ponto de vendas. Então, você tinha um treinador, um supervisor que ia e treinava o seu time de vendas. Hoje, quando a gente fala de 200 lojas, com a capilaridade que a gente tem, é impossível. Então, como a gente pode adaptar para um webinar? Uhum. Bem que essa pessoa entende mais. Super, e fica mais fácil todo mundo entrar. Entrar e entender. Mas você também não pode fazer vídeos longos, porque as pessoas Vão se desfocar. É verdade. Então, a gente está sempre se reinventando e sempre buscando novas maneiras de poder atualizar o time de vendas para que eles estejam preparados para então ter esse relacionamento, essa experiência com o cliente. Poxa, muito legal. E eu vou finalizar com a pergunta de venda online. Assim, eu acho que cada vez mais vocês também são muito pioneiros no mundo disso, estão conseguindo mudar o comportamento das pessoas e a pandemia acelerou, né, para comprar o mercado de luxo online. Porque as pessoas que ainda vão comprar joias, elas têm uma vontade ou um medo de comprar online, ou elas querem comprar fisicamente, e vocês são muito aquecidos nisso, né? Como que foi Como que você vê o comportamento de um consumidor digital e um consumidor físico? É o mesmo consumidor ou existe uma diferença em relação a eles? Tem um pouco de diferença. O que a gente vê muito é que o online ele é cada vez mais complementar ao físico. Então, primeiro tem muita pesquisa no site antes da realização Entendi. da venda no ponto físico. Então a gente vê muito cliente chegando na loja falando assim, eu vi no Site. e eu pesquisei no site. Então, especialmente quando a gente fala de joalheria, o site ele é uma fonte de busca de informação. Entendi, ele é como se fosse um canal de busca mesmo, de pesquisa. De pesquisa. Então ele vai navegar, ele vai abrir todas as páginas, ele vai olhar todos os charmes, ele vai comparar preço, porque ali no site ele pode ficar o tempo que ele quiser olhando o preço. Sim. E, querendo ou não, quando a gente fala de joalheria, é uma barreira para muitos clientes. Claro. E no site ele está livre para pesquisar o quanto ele quiser. Então a gente tem até uma quebra ali mesmo de barreira quando a gente fala de site. E aí você tem dois perfis. Você tem o perfil do cliente, que ele é um perfil de cliente online, e que pode acontecer porque não tem uma Pandora aonde ele compra, na cidade dele, né, onde ele compra ou onde ele mora. Então ele acaba sendo um cliente online. Você tem um cliente que ele já está tão acostumado a comprar todos os outros itens da vida. Já tem tanta confiança, né, que ele já quer praticidade. Exatamente. Ele já é ali esse cliente. E tem um outro que às vezes compra online porque ele vê ali uma barreira de preço, ele ficou com vergonha de entrar na loja e no site ele compra, ninguém tá olhando. Uhum. Se ele não gostar, ele troca fácil, mas depois, invariavelmente, ele acaba indo pro ponto de venda. Entendi. Cara, é muito legal. Eu aprendi muito contigo, Dani. Você é fera, não é à toa que você tá onde você tá. E é muito legal ver cada vez mais mulheres, e a Pandora também tem isso, desde sempre, ter mulheres na liderança, né? Isso é muito forte, é muito potente. Quero te agradecer. Aprendi muito com você. Eu acho que vocês também amaram que estão aí assistindo em casa. Realmente a gente fala de mercado de luxo de uma linguagem descomplicada, sabe? É legal ouvir por isso, assim, porque é muito descomplicado te ouvir falar. Porque você realmente traz o mercado de luxo, que muitas vezes é muito longe da nossa realidade, de um jeito fácil de entender. Obrigado mesmo. Que é o jeito Pandora. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Foi maravilha. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo também. Eu amei. Até o próximo, pessoal. Valeu. Beijo, gente.